Oi gente, tudo bem? Estamos de volta, Jornalismo Gamer. Quarto vídeo do dossiê Blanca. Hoje nós vamos falar sobre aliados, adversários e inimigos. Essa relação que o Blanca tem com alguns outros personagens da franquia Street Fighter, né? O Blanca tem como seus dois principais amigos, seus dois principais aliados, que vocês devem saber muito bem, né? O Dan Hibiki e a Sakura. O Dan Hibiki, que eu já falei no vídeo sobre a história do Blanca, né? O Blanca encontra o Dan Hibiki perdido na selva amazônica, né? O Dan estava procurando o mestre Ouro, né? O mestre de Sanjutsu japonês que veio para o Brasil e se tornou um eremita na Amazônia, mas essa jornada dele não tem sucesso, ele acaba encontrando o Blanca e acaba sendo o motivador do Blanca sair da selva e ir em direção à civilização, competir e tudo mais. Isso aí foi bem explicado, né? O Dan, ele tem uma relação com o Blanca muito parecida com o que nós podemos ver naquelas fórmulas de um personagem grunhe e o outro entende completamente o que ele fala, né? Como se os dois estivessem falando línguas diferentes, mas um deles entende completamente, como é o caso de Groot e Rocket Raccoon, Han Solo e Chewbacca, R2-D2, C3PO. Claro, o Blanca, ele fala também, só que em alguns momentos ele se empolga, começa a grunhir, começa a fazer sons animalescos e tudo mais, e o Dan entende completamente o que ele está falando. Essa química, esse ponto humorístico é muito interessante, né? O Blanca, ele é até bem mais poderoso do que o Dan, mas o Dan, ele acredita que é o chefe do triozinho, envolvendo o Blanca, ele e a Sakura, né? No caso, ele tem o seu próprio dojo, e quando ele se reencontra com o Blanca na época do Street Fighter Alpha 3, ele convida o Blanca a ser o segundo discípulo dele, né? O primeiro foi a Sakura na cabeça dele, né? Então ele convida o Blanca para ser o segundo aluno dele, né? O segundo membro lá da academia dele, né? E ele pede ao Blanca para fazer um golpe típico dele, né? Um rolling attack. Pronto, o Blanca faz esse rolling attack. Pronto, você está capacitado para ser um dos alunos da minha academia. E tem até no Street Fighter 4, você pode ver que tem uma roupa alternativa do Blanca, ele usando um kimono da mesma cor, do mesmo estilo do dojo do Dan Hibiki, né? Tem também, no caso, a Sakura que, digamos, seja a mais poderosa dentre os três, né? Ela é aquela fã do Ryu e ela tem uma garra, né? Ela tem assim, uma habilidade muito grande, derrotou o próprio Dan, e o Dan começa a chorar dizendo que está muito emocionado, achando que a Sakura é a melhor aluna dele, só que na verdade ela copia os movimentos do Ryu e não os movimentos do Dan, só que como ela simpatiza com ele, é muito amiga dele, ela não quer tirar o Dan dessa ilusão. E o Blanca vai ajudando também nessa brincadeira e tudo mais. Em relação a Sakura, o Blanca é quase como se fosse o Pokémon da Sakura, né? Eles andam juntos, fazem parceria até no jogo Street Fighter vs Tekken, né? Um jogo mais recente, e eles falam que essa relação dos dois aumenta a partir desse jogo, que foi o crossover entre Capcom e a Namco. E durante a história, né, o modo história desse jogo, você fazendo a dupla Blanca e Sakura, eles também revelam outros detalhes que são bem interessantes. Os dois assistem seriados de super-heróis, tokusatsu, né, seriados japoneses, e eles são fãs de um seriado lá que é o Red Warrior, né, o Bokoriman, e eles até encontram um dos personagens de Tekken, né? Não vou também passar esse spoiler, né? Pode ser que tenha gente que queira jogar e ver isso aí, né? Mas eles confundem um dos personagens do Tekken com o personagem que eles são fãs do seriado. E aí eles fazem as poses de combate baseados nesse seriado. É bem Super Sentai. E Super Sentai é uma palavra até certa pra gente definir o trio Blanca, Dan e Sakura, né? O Dan, na cabeça dele, ele é o principal e não a Sakura, né? No caso, ele não utiliza um kimono vermelho, né? Que geralmente esses líderes de Super Sentai, né? Estilo Super Sentai, eles utilizam a cor vermelha. Mas sempre aquele que utiliza a cor branca, ou prateada, ou dourada, estão assim hierarquicamente em um nível maior do que eles. Então, a Sakura, por vestir branco no seu uniforme, ela é a cabeça do grupo. Mas na cabeça do Dan, que utiliza um kimono que algumas pessoas dizem que é rosa, mas na verdade é magenta, ele se acha o principal da equipe, né? É uma equipe lá e tal que tem assim um ritmo muito interessante. Eu adoraria ver, né? Eu acredito que a maioria das pessoas também vê uma animação ou até uma pequena série, uma minissérie que falasse, né? Que retratasse essa química entre os dois. Os outros personagens de Street Fighter, todos eles têm assim algum tipo de relação com o Blanca.
Blanca. Mas pra gente não se alongar, a gente pode definir o seguinte: o Blanca, quando ele está interagindo contra a Chun-Li, é uma relação meio de a Bela e a Fera, né? Eles têm uma amizade, têm uma relação de amigos, mas não é tão profunda quanto a do Blanca com a Sakura. Mas essa relação é tão forte que tem fãs, por exemplo, tem fãs na China, teve até uma publicação, entre aspas, não oficial, né, um manhwa, um quadrinho chinês de Street Fighter, que é antigo, por sinal, nunca foi publicado no Brasil, que conta que o Blanca seria meio irmão da Chun-Li, o que ajuda aquela bagunça das pessoas dizerem que o Blanca não é brasileiro, sendo que ele é. Mas para você ver quanto o Blanca é querido em Hong Kong, China, ao ponto do pessoal querer fazer essa ligação entre a Chun-Li e o Blanca. Vocês podem ver na internet muitas fanarts que mostram essa relação do Blanca com a Chun-Li, também como se fosse tipo o Pokémon, né, o monstro, o mascote de combate, melhor dizendo, da Chun-Li. Tem várias ilustrações, algumas até insinuando que eles fossem um casal, né, ou tivessem uma relação mesmo de irmão, irmã e tudo mais. Mas podemos dizer que o Blanca, quando se encontra, por exemplo, com o Ken Masters e o Ryu, existe uma pequena competição também, né, tem uma relação meio como se fosse a epopeia de Gilgamesh, né, o Ryu como sendo o protagonista e o Blanca como se fosse tipo o inverso proporcional dele, né? Enquanto que o Blanca ele foi treinado pela própria natureza, o Ryu ele foi treinado em dojo, né? De uma forma mais ortodoxa, enquanto que o Ryu consegue transformar a energia, o Ki dele em projéteis, né? O Hadouken. O Blanca ele utiliza o próprio corpo do Blanca é o seu projétil. Tem essa dicotomia, né? Envolvendo os dois personagens. E o Blanca também gosta muito de tirar onda com as pessoas, com os personagens que têm projéteis, né? Ele tem aquele golpe, o Amazon River Run, né? Que ele passa por baixo de projéteis e ele fala que não tem medo de Hadoukens e outros projéteis mais, né? Mas dentre os personagens clássicos de Street Fighter, podemos dizer que o adversário dele, alguém que ele não necessariamente é inimigo e nem necessariamente é um aliado, é o Zangief, né? Desde o encontro deles dois, oficialmente retratado na cronologia que foi em Street Fighter Alpha 3, né? Quando a gente joga o modo história, no modo arcade com o Blanca, ele se encontra com o Zangief na Amazônia, os dois lutam e o Blanca acaba derrotando o Zangief. E é uma coisa interessante, né? O Zangief é o que, apesar de ter um treinamento ortodoxo, né? O Sambo, aquele estilo de luta parecido com o wrestling, né? A luta livre russa, né? Ele treina, né, constantemente com ursos da floresta, enquanto que o Blanca é uma criatura animalesca da floresta, né? Da selva amazônica, que também treinou com animais. Essa relação conceitual entre Blanca e Zangief a gente já tratou no terceiro vídeo, que é quando eu falei sobre conceitos. E por fim, o último aliado, que é o aliado, digamos assim, mais recente do Blanca, é a Helena, a capoeirista de Street Fighter 3 e de Street Fighter 4, né? Aquela capoeirista do Quênia, né? A capoeirista africana. Ela tem uma ligação muito grande com a natureza, tanto é que ela pode absorver ki da natureza para se curar de ferimentos, né? Tipo um fator de cura que ela utiliza a energia da natureza para fazer isso. Isso daí criou automaticamente um elo entre ela e o Blanca, que são dois personagens que se auto-intitulam representantes da natureza, né? Filhos da natureza, filhos de Gaia. E em Street Fighter 4 mostra que os dois ficaram muito amigos e eles treinam capoeira juntos, né? Como eu já falei antes, o Blanca ele é um capoeirista ao estilo dele, né? Um estilo mais aberto, combinado com um estilo mais agressivo de capoeira que a gente não vê mais nas academias, né? Um estilo de capoeira que era muito praticado na virada do século XIX para o XX. O Blanca sempre teve até, por sinal, essa discussão se ele praticava capoeira mesmo ou não e tal. E uma das versões que saiu no RPG oficial do Street Fighter, criado pela White Wolf, né, nos anos 90, que não está mais valendo dentro da cronologia, mas muitos elementos continuam sendo absorvidos em obras relacionadas a Street Fighter pela Capcom, fala que ele teria aprendido capoeira enquanto estava na selva e encontrou um lutador, um capoeirista que estava fugindo da Shadaloo, fugindo da base secreta da Shadaloo na Amazônia. E ao ajudar esse capoeirista a fugir dos soldados da Shadaloo, em troca ele ensinou alguns movimentos de capoeira e mais tarde ele teria se encontrado com o Blanca já quando ele estava tentando se tornar representante do Brasil no campeonato de Street Fighter 2, né, o campeonato World Warrior. E o Blanca ele tem como dois inimigos principais, tirando, é claro, a Shadaloo, que foi a que derrubou o avião onde ele e o pai dele estavam viajando com um canhão Psycho Drive, né? Ou seja, de uma certa forma o Blanca ele tem ódio de todo e qualquer personagem relacionado com a Shadaloo. Pra falar a verdade, digo mais, ele tem um problema seríssimo
parecidíssimo com qualquer personagem mascarado. Qualquer pessoa mascarada pro Blanka, ele acredita automaticamente que é um bandido. Tanto é que tem alguns personagens de Street Fighter que eles passam por esse problema. Quando o Blanka encontra, ele praticamente é desafiado, porque não, esse cara usa máscara, ele só pode ser bandido. E uma personagem que pouca gente sabe que tem um problema meio de amor e ódio com o Blanka é exatamente a personagem Cammy. A personagem Cammy, como alguns já devem saber, ou melhor, muitos já devem saber, a Cammy ela já foi membro da Shadaloo. Na verdade, a Cammy ela é um clone feminino alterado lá, um clone alterado do M. Bison, né, do Vega, né? Ela sofreu lavagem cerebral, né? Ela era programada para ser líder das Dolls, né, das super soldadas, né, da Shadaloo. E na época que ela era uma Doll, né, a líder do grupo, por sinal, a Cammy era chamada de Killer Bee, abelha assassina. Ela ficava na base secreta da Shadaloo na Amazônia a maior parte do tempo, e ela foi carcereira do Blanka enquanto o Blanka foi capturado pela organização logo após os eventos de Street Fighter Alpha 3, antes dos eventos de Street Fighter 2. Então o que acontecia? Toda vez que o Blanka fugia, a Cammy era liberada para caçar e capturar o Blanka de novo. E esse jogo de gato e rato fez com que o Blanka aumentasse as suas habilidades de luta e a de Cammy também, ou seja, eles evoluíram um lutando contra o outro toda vez que o Blanka conseguia escapar da base secreta na Amazônia e depois retornava. Pois bem, o Blanka e a Cammy, quando a Cammy, a partir de Street Fighter 2, já está fora do alcance da Shadaloo e já está trabalhando do lado dos mocinhos, a Cammy ela não lembra desse período, mas o Blanka, toda vez que encontra com ela, ele reconhece, ele tem aquela memória ali e tal, do tempo que ele foi prisioneiro, e tem momentos que ele tem um rompante de fúria e ataca a Cammy. E a Cammy não sabe por que está sendo atacado, mas ela se defende e tudo, e ela não sabe também por que, ela conhece todos os movimentos do Blanka e tem uma contra-resposta para isso, ou seja, tem uma rivalidade interessante entre os dois. E, além disso, o Blanka, na época que ele estava prisioneiro da Shadaloo, ele tinha uma lavagem cerebral que certas palavras que eram ditas na frente do Blanka tornavam ele manso ou mais agressivo e controlado pela Shadaloo. A Cammy não lembra disso, mas ela tem exatamente o ponto fraco do Blanka, que são essas palavras códigos que mexem com a cabeça dele. E todo mundo quer essas palavras códigos para exatamente poder escravizar o Blanka, né? Um lance meio soldado invernal, como vocês viram no filme Guerra Civil, Capitão América 3. E o arqui-inimigo do Blanka é o Vega, que na verdade é o Balrog na versão original japonesa. O ninja espanhol, como eu já expliquei na terceira parte do dossiê, falando sobre o conceito de criação do personagem, Blanka, a relação que ele tem lá. Existe uma teoria, a Capcom nunca oficializou isso, de que existe uma ligação ainda mais profunda e até bem pesada entre os dois personagens. Segundo essa especulação, o Balrog, né, o ninja espanhol, ele teria feito uma espécie de pacto, um lance meio demoníaco lá, para conseguir manter a sua juventude, a sua beleza, né? Que ele é altamente narcisista, ele esconde o rosto com a máscara simplesmente para que não seja machucado o seu rosto. E, na verdade, essa beleza que ele tem seria o resultado de um pacto. Se vocês já ouviram falar do retrato de Dorian Gray, vocês já devem estar imaginando o que eu estou falando. Dorian Gray, ele não envelhecia, não adoecia, não se machucava. Tudo que acontecia de ruim, digamos assim, né, resumidamente falando a história de Dorian Gray, tudo que acontecia de ruim ao personagem Dorian Gray ia para o seu retrato, ou seja, tudo que ele não queria, tudo que ele não gostava, tudo que não prestava, tudo que lhe fazia mal ia para o seu retrato. No caso dessa teoria, o Balrog teria decidido, através desse pacto, que uma outra pessoa iria ficar, entre aspas, com a sua feiura e com toda a sua malignidade, né? Ou seja, o seu lado monstruoso iria passar por uma outra pessoa. E essa outra pessoa, segundo a teoria, era o Jimmy Blanka. Ele recebe, digamos assim, um lado superficial do Balrog, sendo que a alma do Jimmy é de um herói. A alma dele é pura, que é o contrário do Balrog, que ele é altamente narcisista, muito bonito, muito belo, só que a alma dele é de um monstro, psicopata terrível. Ou seja, quando o Balrog e o Blanka se encontram, o Balrog
não pode chegar a fins de fato de matar o Blanca, porque senão a maldição retornaria para ele. E o Blanca se aproveita disso sem saber do que se trata. Mas é claro, isso que eu estou falando é uma especulação, é uma teoria. A Capcom ainda não oficializou isso, mas de uma forma ou de outra, dá para notar, como eu falei na terceira parte do dossiê, dá para notar essa rivalidade entre os dois personagens. Tudo isso para vocês verem como é interessante a relação do Blanca com os outros personagens da série. Existem também outras ligações, outros aliados, outros adversários, sim, dentro do universo Capcom. Por exemplo, dentro do universo Darkstalkers, o Blanca ele estaria relacionado ao Riku Albaf, né, que segundo a especulação de que foi ele que contaminou o Blanca com um vírus e o transformou no que ele é, né, causou uma mutação, né, passou pelo vírus B. Então o Blanca também é mostrado em alguns jogos de comédia, né, como Pocket Fighter, é mostrado o Blanca e o Riku no fundo do cenário do Brasil, num cenário tropical, os dois dividindo uma barraquinha, tipo uma lanchonete, um boteco, alguma coisa assim, o que seria, né? Não tem assim, é um jogo que mostra os dois se encontrando, mas sabemos, por exemplo, o Blanca ele é conhecido dentro do universo Darkstalker, né? A personagem Felícia, a mulher gato, né, do jogo, a necomata lá do jogo, ela é fã do Blanca e ela tem um desejo enorme de participar de um filme onde ela contracena junto com o Blanca, é o sonho dela, né? E também tem uma personagem semelhante a Felícia, que o jogo Battle Circuit tem uma personagem, se eu não me engano, não tenho certeza se ela é uma híbrido animal também, que nem o Blanca e a Felícia, ou se ela é uma alienígena, chamada Yellow Iris. Essa personagem tem até algumas fanarts também na internet que mostram ela apaixonada pelo Blanca. Só que existe uma diferença de décadas de existência entre os dois jogos, né? Não sei se ela realmente seria uma mulher apaixonada pelo Blanca, né? Uma criatura apaixonada pelo Blanca, e sequer se o Blanca estaria vivo nessa época, quem sabe até ela fosse descendente do Blanca no futuro. Isso também é uma outra especulação que a Capcom também não oficializou. Mas é isso, gente. Resumidamente, esses são os personagens com que o Blanca tem assim, uma filiação maior, né? Os personagens com que ele tem uma maior interatividade. Eu espero que vocês tenham gostado. Encerramos por aqui mais essa parte do dossiê Blanca, né? Eu espero que vocês estejam curtindo as informações que nós estamos passando. E pelo amor de Deus, deem o seu like, curtam, comentem, compartilhem com os amigos, com aquele teu amigo que acha que o Blanca é um personagem raso, manda pra ele, compartilhe no Facebook, todas as redes sociais. E voltando a lembrar da campanha, se você tem um personagem favorito, mas que ele é pouco conhecido dentro desses sites de entretenimento, tem pouca informação a respeito dele, você gosta desse personagem, gosta desse jogo, o pessoal fala pouco, você queria que a gente falasse aqui no Jornalismo Gamer, coloca aí nos comentários, que a gente vai anotar e futuramente vamos apresentar dossiês com esses personagens ou com esses jogos, conforme for aparecendo os pedidos e, é claro, a gente juntar o material e o tempo necessário para isso. Tá beleza? Muito obrigado pela atenção, a gente se vê na próxima. Um abraço, gente. Até mais.